venha viver para Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, muito bem-vindos à Tribuna Soberana de 8 de Abril. Começamos, como habitualmente, todas as semanas, pelas notas iniciais. Dr. Gil Nadais, boa noite. Boa noite, Jorge, boa noite, Paulo, e a todos que nos veem e ouvem. Pois as minhas notas iniciais é que eu gostava de ter ouvido a Câmara de Águeda dizer que o Agito Águeda vai ter de ser diferente, em moldes diferentes, e como tal começou a prepará-lo atempadamente. E que utilizou o futuro parque urbano para colocar um palco, foi buscar, até porque já tem o problema da iluminação resolvido do canal e, portanto, já está uma situação controlada, e foi buscar o ecrã de LEDs que está no Centro de Artes e coloca num ou dois pontos estratégicos também do Parque Urbano, da Várzea de Águeda, estabelece uma quadrícula no chão para que as pessoas mantenham o afastamento social e está a negociar esta situação com a DGS. Isto fruto do trabalho que desenvolveu no Natal, com os preparativos que teve e com os cuidados que teve com a colocação do Pai Natal gigante que levou muitas pessoas a ver. E, portanto, era isto que eu gostava que estivesse a acontecer já em Águeda, para termos um Agito Águeda muito mais próximo da normalidade. Mas, infelizmente, não é isto que vamos ter, porque a iluminação do canal está espalhada um pouco por todo o concelho. A utilização do ecrã de LEDs que está no Centro de Artes é uma coisa que nunca foi aproveitada, e também as medidas que tomaram no Natal para controlar a afluência e noutros momentos, portanto, mesmo durante o Agito Águeda durante o ano anterior, no controle de algumas iniciativas que não tiveram efetivamente quaisquer medidas para precaver e para levar a que houvesse o necessário afastamento social. E por isso não há capacidade para negociar, porque isto é preciso ter bons exemplos e mostrar práticas adequadas para recebermos a confiança dos órgãos para tomar iniciativas de inovação e de teste. E por isso, com certeza que não é isto que vamos ver. E aquilo que a pandemia nos está a apontar são caminhos difíceis, mas que eu voltarei mais tarde a falar deles. Deixe-me perguntar-lhe, se tivesse continuado na Câmara, tinha em mente essa transferência do Agito Águeda para o futuro parque urbano da cidade? O Agito Águeda tinha de ter crescido. E o modelo, aquilo que eu entendo é que o modelo que estava e que deixei estava esgotado. Ou seja, tinha o seu término de vida. Havia que o repensar todo, continuar a ser um espetáculo, uma utilização, um acontecimento cultural gratuito para a população, mas era preciso dar-lhe outra dimensão e fazê-lo crescer, porque o sítio onde estava era já manifestamente pequeno. E todo a várzea, portanto, a parte do parque urbano, os terrenos que foram comprados nos mandatos anteriores para fazer o parque urbano, era uma área, na minha perspectiva, fora do comum, no centro de uma cidade, com um enquadramento belíssimo, corria ali ao lado, que permitiria desenvolver outras atividades náuticas, por exemplo, utilização do canal, do rio, etc., e que poderiam potenciar o Agito Águeda ainda mais. Mas foi aquilo que assistimos. Deixe-me perguntar-lhe ainda, porque me parece que essa sugestão é interessante. O ecrã de LED, o grande ecrã de LEDs do Centro de Artes de Águeda, seria possível transportá-lo para esse local? É óbvio que sim, ele foi comprado para isso mesmo. Ele tem caixas próprias para transporte e ele pode ser montado em qualquer local. Obviamente tem de ter uma estrutura que o suporte, mas isso, acho que é umas estruturas de alumínio
próprias, que eu não sei o nome, não sou da área, mas que se colocam, aliás, como nos outros palcos, aquele ecrã só tem uma coisa mais do que aqueles que se utilizam normalmente no Agitagra. Tem uma maior definição, ou seja, tem uma melhor qualidade de imagem. Ao mais, o resto é exatamente igual aos outros, mas é um bocadinho melhor e dá uma imagem, permite que esteja mais perto sem ver aqueles pontinhos todos, porque tem maior definição. E quando foi adquirido, tinha como base poder ser utilizado noutros lados, porque os equipamentos são para ser utilizados. Há um anúncio, e agora passa a publicidade da Vorten, que eu gosto muito, que é aquele que compra uma televisão e depois chama os amigos que se sentam todos em frente à televisão, que está desligada, e estão a ouvir o relato. E dizem, estamos a poupar a televisão porque foi muito cara. Ou seja, não se utiliza porque foi muito caro e então vai envelhecer, vai passar as capacidades, a tecnologia vai evoluir e ele vai deixar de ser tecnologicamente evoluído e as pessoas vão querer mais, mas não se usou para se poupar. As coisas têm de ser usadas com peso, conta e medida, mas devem ser colocadas ao dispor da população. É assim que eu entendo. Muito bem, aqui fica uma boa ideia para o futuro e é também para isto que serve esta Tribuna Soberana, para dar ideias a quem nos governa. Dr. Paulo Matos, boa noite, qual é a sua nota inicial? Boa noite, Jorge, boa noite, Gil, e boa noite às pessoas que nos acompanham. Pegando um pouco nesta nota de modernidade do Gil, eu chamo-lhe de modernidade porque ele ficou muito ligado à modernização administrativa e o que tem havido muito em Águeda são iniciativas de modernidade e poucas iniciativas de modernização, etc. E, portanto, vejo com bons olhos que, de facto, o Gil introduz aqui uma nota de repensar o Agitagra. Há muita coisa para repensar em Águeda. Os modelos não duram sempre e penso que este evento é um evento que deve ser reformulado, deve ser adaptado aos novos tempos, ou readaptado, também por força da pandemia, e não tenho notícia ainda de já haver algum projeto para o próximo Agitagra, nem sei se ele se pode realizar, pelo menos nos moldes que eram habituais. E, portanto, também vou aguardar que haja notícias sobre isso. De qualquer modo, esta questão do parque urbano é uma questão interessante, mas há quem diga que é preciso algum cuidado com o parque urbano naquela zona, por causa das cheias. Portanto, há sempre quem não veja com muito bons olhos fazer-se grandes investimentos, ou pelo menos investimentos que possam depois ser colocados em causa com cheias, e portanto em zona de cheia. E não sou técnico, não sei de facto se esses estudos foram feitos, mas há esse problema, pelo menos temos que pensar nele. De qualquer modo, esta ideia de Águeda repensar alguns projetos é muito importante e isso tem a ver com as lideranças. Nós temos, nos últimos anos, do meu ponto de vista, tido líderes que vão muito atrás das perdas, do prejuízo. Isto é, nós estamos sempre a reclamar com aquilo que perdemos e reclamamos muito pouco de novo, muito poucas inovações a que temos direito. Temos estado demasiado conformistas, não temos abraçado nenhum projeto ambicioso, nenhum desafio. Estamos neste estado permanente isso depois também terá a ver com outros debates que possamos ter sobre os líderes que se avizinham. Vivemos muito num certo populismo do beijamão. Obrigado, Sr. Presidente, pelo alcatrão que colocou à porta de nossa casa. Obrigado, Sr. Presidente, pelas tampas do saneamento que tapou nas estradas da cidade e que o empreiteiro tardou em arranjar.
obrigado, senhor Presidente, por vir tomar um copo connosco. E nós não temos tido grande ambição para grandes projetos. Fizemos algumas obras em escolas, fizemos algumas obras em estradas, fizemos algumas obras na regeneração urbana, construímos o Centro de Artes, enfim, tivemos alguma intervenção, mas também projetamos um museu da indústria, cujas instalações foram compradas e até hoje não tiveram destino. Andámos sempre atrás das nossas perdas de valência do nosso hospital. Recordo também as lutas que tivemos para termos um tribunal novo, e recordo uma época que até contra a minha ordem dos advogados em Águeda eu defendia um tribunal novo, um edifício para um tribunal novo, que até teve projetado ali para o sítio do Centro de Artes, mas que depois não teve andamento. Temos perdido valências em termos de justiça e de tribunais, e temos perdido essa ligação ao Rio, fundamental, que foi muito badalada em determinada altura nos programas políticos, mas tem sido votado ao abandono. Aliás, nós temos hoje um rio que é poluído, têm vindo notícias de que há descargas poluentes para o nosso rio, e, portanto, nós estamos um bocado demitidos, não é, de pensar estas grandes questões da Águeda. E eu não quero aqui esgotar todos os assuntos, mas depois também podemos falar do Parque Empresarial do Casarão, que foi construído numa determinada perspectiva que não lhe deram andamento, não é? Um parque de quinta geração, adaptado ao século XXI, ao digital, etc. E as coisas pararam todas. E, portanto, eu não vejo ninguém a pensar nisto. Eu não vejo um sobressalto cívico das populações. Vejo um parque empresarial que pretendeu lá instalar uma central de betão contra os interesses dos empresários. Vejo os empresários a fugir do concelho e a investir noutros concelhos que lhes dão melhores condições. Vejo as associações empresariais, enfim, a fazer comunicados de vez em quando, mas não há espírito de coesão empresarial que faça elevar a nossa terra. E, portanto, eu julgo que há muita coisa aqui a repensar. Não é só o modelo do Agitagda, porque o modelo do Agitagda é um evento mais recreativo do que cultural, e nós temos que investir fundamentalmente, embora nesta altura seja difícil, num projeto cultural para a Águeda. Nós não temos um projeto desportivo, nós temos o clube emblemático da cidade, pelas ruas da amargura, que não consegue, enfim, apesar da boa vontade de muita gente, não consegue marcar posição. Há uma gestão corrente da governação local. E eu julgo que é hora, porque estamos a chegar a eleições, e mais do que discutir personalidades, nós podemos discutir personalidades e as características de alguém que nós precisamos, que tenha esta ambição e que leve as pessoas atrás dessa ambição. E eu não vejo isso. Vejo as pessoas muito preocupadas com o seu umbigo, vejo as pessoas muito preocupadas com os candidatos e com o facto de quererem marcar posição como se tivessem direitos adquiridos na política. Não vejo gente nova a abraçar os projetos e, portanto, estou um bocadinho desiludido. É uma nota de pessimismo aqui neste início do programa, mas estou bastante desiludido com esta forma conformista de olhar para a governação local. E queria deixar esta primeira nota. Jorge, deixa-me aqui então só uma... Já acabou, Gil. Esta primeira nota... Sei que já estava, estive aqui a aguentar para que mas é que isto é a realidade. É a tua realidade. Desafio primeiro que desminta esta realidade em que nós vivemos, não é? Nós não temos um hospital capaz, nós não temos um tribunal reforçado, nós deixamos a atuação na área social às IPSS, transformando-as em asilos de velhos, não é? Não prestando os devidos cuidados e não fazendo uma gestão, a não ser para efeitos eleitoralistas, uma gestão conveniente da parte social. Portanto, nós temos uma coisa boa. Temos a ESTEGA, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que em devido tempo
foi um investimento fulcral para o desenvolvimento da Águeda, mas não é por falta de esforço da escola, é por falta de criação de sinergias, quer empresariais, quer autárquicas, que nós não conseguimos avançar muito mais. Mas, portanto, não quero, obviamente, nesta parte inicial, monopolizar o debate e não fiz aqui críticas ao Gil, porque o Gil tem a sua cota-parte de responsabilidade na parte boa, mas também tem na parte má, e ele reconhecerá isso. Todos temos a nossa quarta parte, somos seres humanos, vivemos nesta terra e com certeza todos nós poderíamos ter feito um bocadinho melhor ou diferente pela nossa terra. Mas há aqui alguns princípios, eu não me vou alongar, porque senão teria de fazer uma intervenção muito longa também para responder aqui a algumas questões que o Paulo levantou. Agora, eu penso que ainda estás muito preso na questão dos edifícios. É mais os serviços e a qualidade que as pessoas têm e o que é que se pode. Não me interessa ter as coisas, ter uma... Mas esse é um outro debate, isso é qualidade. O tribunal, não me interessa se está em Águeda, ter o tribunal em Águeda, eu em Águeda preciso de que venha cá o juiz fazer o julgamento. Agora, se ele está habitualmente em Aveiro, ou em Porto, ou em Lisboa, o que eu quero é uma justiça célere, não quero estar à espera 10 anos de uma Gil, para que serve o poder local? Quando lá estiveste, para que serviu a tua ideia de reunir as pessoas em manifestações pelo hospital? Para que serviu isso? Os partidos aí assim poderão responder, e tu estás ainda dentro de um partido, poderás responder. Lideravas processos. Eu tentava liderar, só que... Hoje não vejo ninguém a liderar processos. Pronto. Mas para não alongar estas notas iniciais, só quero dizer mais uma vez uma coisa a respeito do parque urbano e das cheias. Já há muitos anos, eu ouvi essa conversa. Era na altura vereador e tive a ideia de colocar uns campos de areia na várzea. Toda a gente dizia que era uma loucura, que ia tudo pela cheia abaixo, e tive de convencer o presidente da altura... A verdade é que foi. Não, Paulo, desculpa, mas não foram. Quando aquilo esteve cheio de água, o que é que aconteceu ao campo de areia? Mas quando está cheio de água, tu não vais... Quantas vezes é que tu foste jogar futebol para qualquer sítio a chover? Muitas. Quantas vezes? Hã? Muitas, mas não foi em leite cheia, não. Qual é o problema ser em leite cheia? Nós na leite cheia temos de ver... Quando há cheias eu posso fazer canoagem. Agora, jogar futebol não posso. Desculpa, não. Nós temos de ver qual é a utilização que temos do espaço e adequar as utilizações ao espaço que temos. Leito de cheia tem cheia meia dúzia de vezes por ano, na altura de muita pluviosidade. Porquê é que havemos de ter um espaço que não utilizamos nos restantes 300 e muitos dias do ano como uma boa zona para fruição e utilização da população? Não há perspectivas, agora, de que até o próximo setembro ocorram grandes cheias. E porquê é que, por ser leito de cheia, nós não podemos usufruir daquele espaço? Porquê é que aquele espaço, tal como acontece em muitos outros países, não é um espaço de utilização da população, que leva a sua toalha, está ao sol, diverte-se? Não sou contra isso. Sou contra grandes investimentos em zonas de cheia. Desculpa, mas nós não temos de fazer... Podemos usufruir do espaço. Os investimentos têm de ser adequados àquilo que nós queremos fazer. Se nós queremos um espaço de lazer, um espaço de utilização, aquilo que temos de ter é outro investimento. Temos de ter um ervado plano, que não tem problemas para as pessoas caminharem, temos que ter caminhos acessíveis e depois temos de ter zonas de fruição. Como temos um rio que podemos aproveitar, temos enormes potencialidades naquele espaço. É isso que eu reconheço. Eu reconheço que existe esta potencialidade durante 9 meses por ano. 3 meses não temos. Ok, qual é o problema disso? Quem é que morre? Quantas cidades é que não gostariam de ter um rio no seu centro e com as potencialidades que nós temos? Há bocado acabei de dizer que há 20 anos, há quase 20 anos atrás, dizia, a Baixa d'Águeda estava abandonada por causa das cheias. Era um pandemónio as cheias em Águeda. Aquilo que há que fazer é tomar providências para diminuir os impactos das cheias.
Sim, Temos de, estou de acordo. mas Estou de temos de acordo. adequar, não vale a pena, nós não podemos lutar contra a natureza, temos de tirar o melhor proveito daquilo que ela nos dá. E E se nós nós temos... continuamos, desculpa interromper, nós continuamos a discutir estas questões aqui à volta do nosso burgo e não temos uma concepção do que pretendemos. Não estou a dizer que tu não tivesses, nem tenhas. Estou a dizer é que nós não temos tido, ultimamente, uma concepção sobre o que é que pretendemos aqui para o Conselho de Águeda. É o Agitagda, a grande obra, o grande foco. É o Agitagda, é o Parque Urbano, Temos tido outras coisas. Desculpa, não é isso, não é só um acontecimento, nem é só uma iniciativa. São um conjunto de iniciativas que podem potenciar os diferentes locais. Sim. Em Águeda, num determinado momento, é o Agitagda. Noutra altura é o Parque Urbano. Mas, por exemplo, em Macieira da Alcoba é a festa que se realiza lá no Forno todos os anos. Também tem. E depois temos de levar as pessoas a que possam lá ir noutras alturas. Sim, de acordo. Há que procurar as individualidades e os identidades. A identidade de cada lugar e potenciá-la. Okay? Temos uma âncora enorme, ou tínhamos uma âncora enorme, que se chamava Agitagda e Guarda-Chuvas, que era fazer com que as pessoas, ao chegar à Águeda, pudessem ser conduzidas para o interior. Mas não deixou de ser. Tem que ser, como dizes, e bem, reformulado para se adaptar à nova situação. Mas isso acho que não está fora de hipótese. Nós dizemos aqui que desejamos isso. Por exemplo, eu acho que o espaço do Agitagda tem que alargar. Acho que já é curto para albergar tanta gente. O modelo de gratuitidade, eu tenho algumas dúvidas se deve ser assim. Em sítio nenhum aqui da zona da região de Aveiro, há eventos desta natureza de borla. Não há, porque isso é dinheiro público. Tem que ser aplicado com retorno efetivo, não é só notícias na comunicação social. É retorno efetivo de projeção da imagem do Conselho que permita que depois se criem outras infraestruturas, como dizes, à volta, e condições que façam de Águeda um Conselho novo, porque nós continuamos presos ao passado, como eu disse há bocado, às perdas. À rotundazinha, às perdas, àquilo que perdemos. Nós corremos atrás do que perdemos e não atrás de coisas novas, não é? Vamos olhar agora para o futuro, a menos de meio ano das eleições autárquicas, há mais uma certeza. O vereador do PSD no Executivo Camarário, Antero Almeida, será o cabeça de lista do CDS-PP na corrida aos passos do Conselho. Dr. Gil, surpreendido? Não posso estar surpreendido, mas eu acho que o Dr. Paulo Matos tem melhores condições para falar disto do que eu. Mas eu acho que ele fundou esperanças alicerçadas, portanto, que seria o candidato pelo PSD. E, tanto quanto eu sei, o PSD, inclusivamente, ou a estrutura local do PSD, apoiou sempre numa política e numa forma de estar no Executivo com a qual ele se identificava e que, portanto, de questionar e de levantar algumas questões sobre o desempenho do atual Executivo. Ele viu-se de repente que aquilo que lhe diziam ontem deixou de ser verdade hoje, não é? Ou seja, do apoio que lhe davam e do incentivo, disseram tu não contas, não é? E penso que ele poderá ter tem anseios legítimos, não é? Todas as pessoas podem ansiar a ser candidatos e fazer algo pela sua terra e, portanto, aquilo que ele fez ou está a fazer é uma saída do PSD e, tanto quanto sei, ser candidato, cabeça de lista pelo CDS à Câmara de Águeda. Agora, se ele tem, e eu penso que sim, um interesse legítimo em apoiar e em ajudar a desenvolver o Conselho,
Se o PSD não o permitiu, não vejo nada contra, nem posso ser eu a tecer qualquer crítica a respeito dessa mudança. Dr. Paulo Matos, o que é que lhe apraz dizer sobre este assunto? Eu percebo as dificuldades do Gil, porque o Gil, ao tempo, adotou o mesmo tipo de solução com a qual eu estive contra. E eu estou contra, não é porque tenho alguma coisa contra as pessoas, antes pelo contrário. Não, tu achavas que eu tinha futuro no PSD? Achava que tinha futuro, ao contrário do Antero, que é meu colega e que eu respeito, mas acho que não teria futuro no PSD. E, portanto, tomou uma solução que eu acho que é uma solução individualista. Ele era membro da Comissão Política do PSD e eu, sinceramente, como já ao tempo, quando é que foi a tua saída, Gil? Foi em 2000? Há muitos anos. 2000? Era 12, 16, 20... 1997. 25 anos, pá. 25 anos. Deve estar a comemorar as bodas de prata agora. Há 25 anos não chegaram para as pessoas terem outro tipo de atitude face à ética. A ética não é uma palavra vã. A ética ou se tem ou não se tem, independentemente das posições individuais de cada um. Enfim, isto levando para a parte séria, e a parte séria é que eu não cauciono este tipo de transumâncias, pelo menos repentinas. Eu defendi sempre e continuo a defender que as pessoas são livres de mudar de posição, mas a coisa pública não é mudar de casa, e mesmo mudar de casa já tem que se pensar bem, ou mudar de carro. A coisa pública mexe com o interesse coletivo, com o interesse geral. Portanto, este tipo de transumância, aos olhos de muitas pessoas, parece que é uma atitude sempre individualista, independentemente. Mas a transumância, espera aí, mas a transumância esta transumância até do PSD para o CDS, se fosse noutro local, se fosse noutro conselho, nem se verificava porque estavam coligados, não é? Portanto, mas isso, aliás, não existe transumância, não é? Não, eu vi um comunicado do CDS a propósito disso e eu não vi. Ainda dei umas gargalhadas, mas depois achei que era trágico e recuei um pouco. Recuei um pouco, mas não deixei depois de pensar cá com os meus botões. Quer dizer, o CDS, que está morto, quer dizer, não tem expressão eleitoral em Águeda, socorre-se de um candidato que também não tinha expressão suficiente, do meu ponto de vista. Não estou a dizer que não tenha qualidade, antes que contar, elogiei aqui o Antero e continuo a dizer que fez um bom trabalho como vereador do PSD na Câmara Municipal, mas não tem a projeção que o CDS acha que vai conseguir. E, portanto, é mau para ele, Antero, é mau para o CDS, e eu acho que isto é um passeio para o Jorge Almeida. Por acaso também é Almeida, não é Antero, mas é Jorge. E neste caso há digamos, uma possibilidade do PSD reformular por dentro este projeto, naquilo que ele teve de bom aproveitar e naquilo que ele teve de mau construir uma coisa nova. E eu agora, em tom de graça, porque esta é a parte dramática, eu agora tenho que brincar um bocadinho com esta situação e diria o seguinte: o PSD não está morto em Águeda, por uma razão. Arranjou um candidato. Vamos ver a história. Todos os presidentes de Câmara, desde o 25 de Abril, que Águeda teve, estiveram ligados ao PSD. Eu vou começar a enumerar: Valdemar Alves, Dinis Padeiro, José Júlio Carvalho Ribeiro, Castro Azevedo, eleitos, estou a falar dos eleitos, Gil Nadais, agora será o Jorge Almeida ligado mas eu não estava eleito, não fui eleito pelo PSD. Não, mas estiveram ligados ao PSD, estamos a falar de base de recrutamento que é do PSD. Isso não tem a ver com base de recrutamento. Tem com ideologia. Gil, não há uma única pessoa. E o socialismo democrático, como tu sabes, as diferenças são muito ténues. São mais de lideranças do que de profundidade política. A escola do PSD mantém-se incólume, porque estes que eu enumerei foram os eleitos. E todos, de alguma forma,
estiveram ou vão estar ligados ao PSD. E há pelo menos 3 que estiveram no exercício do poder municipal e eram do PSD. O Antunes de Almeida, a Nair Barreto, o engenheiro Eloy. Não há um único que venha do espectro exterior à área do PSD. E em termos o locais... engenheiro Eloy era do PSD? Não, foi candidato para o PSD. Ok. Está bem. Foi vereador do PSD. Foi presidente de Câmara, estou a falar. É verdade. Os presidentes de Câmara até hoje, não há um que não tenha, ou que não venha a ter, no caso do Jorge Almeida, uma ligação ao PSD. É espantoso. E depois aparece agora o CDS, quer dizer, que vai buscar também... Agora, espera aí, quer dizer que essa escola do PSD perdeu-se. Agora a escola é do CDS. Não, os elementos... Jorge Almeida veio do CDS. Portanto, agora o PSD está a ir recrutar, serviu de escola para muitos, mas agora está a ir recrutar à escola dos outros. Eu já estava a chamar ao Gil Jorge, portanto eu já estou a falar com o próximo presidente da Câmara, que pelos vistos passa este cenário absolutamente dantesco, ele vai ser presidente. Quer dizer, posso me enganar, mas eu não vejo mais nada à volta. Eu vejo, sinceramente, começo a ficar preocupado, porque andei 4 anos, e não só, no escrutínio, e, portanto estou à vontade da governação local destes independentes, agora aproximados ao PSD, e, portanto, eu estou à vontade para poder falar, para dizer o que penso, como não estou preso a absolutamente nada, digo o que penso, mas é giro, é engraçado que todas estas pessoas, e ao nível local, como o Gil diz e bem, o que importa são as pessoas e a qualidade delas, e não as ideologias, ou estiveram ligados ao PSD, os presidentes, ou não vou tão longe. Passam a estar, quer dizer. E, portanto, esta ideia de que o PSD está arrumado é um bocadinho ainda tem pouca sustentabilidade na prática, não é? Agora, quanto ao Antero, para terminar, o Antero, enfim, tomou esta opção. Eu já disse que não era capaz, mas também eu não era capaz de fazer o que o Gil fez há 20 e tal anos. Isto é da idiosincrasia das pessoas. Se bem que, no tempo em que o Gil o fez, havia uma ideia para a Águeda. O Gil escreveu até um livro chamado Orgulho de Ser, que eu não me esqueço. O Gil tinha um projeto na cabeça. Eu não penso que o Antero tenha algum projeto na cabeça. Epá, posso estar enganado, vou esperar, como aos outros também vou ter que esperar os programas para ver o que é que apresentam, mas parece-me navegação à vista. Quer dizer, eu acordo de manhã e digo assim, o meu partido não me quer, e eu, de vingança, por mauzinho que sou, vou disponibilizar-me para outro partido. Isto não são bons exemplos que se dá às criancinhas. No mínimo, nós temos que transmitir bons exemplos. Eu estive há bocado a falar de lideranças. Nós precisamos de lideranças em Águeda. Alguém que nos transmita ambição, projeto, ir a correr de algo novo. Eu não conheço ainda, nestes protagonistas já conhecidos, um projeto de novo. E, portanto, estou muito cético e pessimista. Mas eu admito mudar de ideias. Se calhar hoje acordei mal disposto. Muito bem, também importa dizer que não é a primeira vez que o CDS vai buscar um cabeça de lista ao PST. Em 1997 aconteceu o mesmo com o saudoso Alberto Fernando Dias Ferreira de Fermentelos. Doutor Paulo PSD, só para terminar aqui o meu percurso, o PSD também chegou a ir repescar no CDS, nomeadamente... O Jorge Almeida começou o seu percurso político pelo CDS. E o doutor Marçal, que foi candidato e foi presidente da Assembleia. A questão não é essa, a questão é saber se as pessoas têm percurso, se as pessoas têm projeto, se as pessoas fazem a sua travessia no deserto, porque os partidos não são barrigas de aluguer. Doutor Paulo Matos, deixe-me perguntar-lhe, Antero Almeida não tem outra saída que não desfiliar-se do PSD e pedir admissão de vereador na Câmara Municipal? Quem é que... Dr. Paulo Matos. A pergunta é para mim? Sim. Se Antero Almeida não tem outra saída que não seja a de desfiliar-se do PSD
e de se demitir do Executivo Acho que Camarário? não há outra saída possível. Aliás, isso devia ter sido prévio ao anúncio de qualquer candidatura por outro partido. Mas estas são as pessoas que antes de tomarem as atitudes, as pensam. E eu, se pode-se meramente académica, porque eu nunca o faria. Eu não falei com o Antero, entretanto. Não falei com o Antero, entretanto, sobre isto. Porque o Antero também não falou com ninguém. Portanto, isto é uma decisão, pelo menos ninguém das pessoas que ao longo do tempo foram acreditando nas suas capacidades enquanto autarca. E, portanto, esta ideia de descartar um partido é uma organização. Não se pode descartar um partido assim de ânimo leve. As pessoas têm que ter... Enfim, eu já disse o que pensava e direi ao Antero, objetivamente, o que penso. Não tenho qualquer problema em dizê-lo, mas respeito. Tenho que respeitar a opinião dele, não estou de acordo, obviamente. E, portanto, as coisas são como são, mas nós temos que... Mas é o que deve fazer, deve efetivamente. Se bem que a questão do vereador, também há quem diga que os vereadores, depois de eleitos, têm mandato com o povo. Também descartam os partidos. Verdadeiramente, daquela lista de presidentes que eu referi, o mais independente de todos ainda foi o Dr. Dinis Padeiro, que exerceu, e o Gil sabe bem disso, exerceu o seu munus presidencial com muita autonomia e com muita liberdade em relação ao partido. Mas primeiro teve que ser eleito. E, antes disso, teve que ter o apoio de um partido político. E, portanto, esta ideia de que a relação dos eleitos é só com o povo, descartando-se partidos, eu nunca fui muito favorável a ela. O que é diferente das pessoas terem que seguir instruções partidárias no exercício da governação local. Sou absolutamente contra isso. Aliás, por causa disso é que tivemos alguns problemas no passado, em Águeda, e muitos problemas existem no país, por causa dessa interferência partidária. Agora estamos no polo oposto. Agora o polo oposto é dizer assim, os partidos são todos organizações de mafiosos, eu estou aqui, sou realmente imprescindível e quem quiser venha atrás de mim. Acho que não me parece uma boa solução, mas olha, é o que eu penso sobre isto. Em 1997, quando o Dr. Gil saiu do PSD e assumiu uma candidatura pelo Partido Socialista, demitiu-se imediatamente das funções que exercia na Câmara Municipal na qualidade de vereador. Dr. Gil, é este o caminho que Antero Almeida também deve seguir? Aquilo que diz na situação do Antero, aquilo que eu acho que deve acontecer é do militante. Ele, se não pediu a desfiliação, portanto, quando a candidatura for consumada, se não fizer até essa data, é automático, haverá um processo interno, portanto, o Paulo sabe mais estas normas do que eu, com certeza. Mas eu quando pertenci aos conselhos de jurisdição, eu tratava dessas questões. Agora, acho que... Mas é como estás a dizer, quer dizer... Há um regulamento disciplinar interno, não é? Exatamente. Há um regulamento de disciplina interno. E é uma infração considerada gravosa, dizem os estatutos e o regulamento de disciplina do PSD. Portanto, Antero Almeida incorre na possibilidade de ser expulso ou suspenso por um período que não será inferior a 2 anos. Certo, mas isso tudo só a ocorrer, se ocorrer, será após... Não é do anúncio, porque tem de haver uma confirmação da candidatura e, portanto, ainda demorará algum tempo. No entanto, aquilo que eu acho que o Antero, se fosse eu, e foi aquilo que fiz, pedi, na altura, a desvinculação, portanto, do PSD. O estar na Câmara... Sobre o cargo autárquico. O cargo autárquico. Eu pedi a suspensão do mandato e, portanto... a partir, salvo erro, de... Junho de 1997, foi meio ano. Sim, exatamente. Portanto, deixei de exercer funções autárquicas. Agora,
não sei o que é que o Antero irá fazer, mas se ele não fizer, não tomar o mesmo procedimento, aquilo que vamos assistir poderá ser a Comissão Política do PSD retirar a confiança política, e é só mais um a engrossar o lote de militantes sem confiança política a desempenhar funções autárquicas que o PSD tem. Porque se nos formos lembrar, na Assembleia Municipal, eu não sei quantos são, mas é um número muito elevado que não tem a confiança política. E, sinceramente, a confiança política da Comissão Política nos militantes, que eu penso que não são assim tantos, não é, do PSD, anda muito, muito, muito em baixo. Temos que aguardar pela posição da Comissão Política. A Comissão Política do PSD já se devia ter pronunciado, Dr. Paulo Matos? Acho que já a correr não, mas deve pronunciar-se, do meu ponto de vista. Uhum. E deve retirar a confiança política anteriormente, embora isso seja inconsequente? Não me vou substituir às opções da Comissão Política, não sei, não faço ideia. Eu nem vou dar conselhos, também não me os pediram. Portanto, é isto que eu penso, é esperar, mas acho que deve haver uma... Isto é política e, portanto, não há nada contra as pessoas. A política tem que ser exercida no palco. Aliás, estamos aqui há demasiado tempo a falar sobre a candidatura do CDS. E é preciso da candidatura do PS, por exemplo. Dia 17 de abril, em princípio, será anunciado os primeiros nomes do Partido Socialista. Confirmou isso mesmo esta semana o presidente José Marques Vidal. Portanto, e já se lhe aventam algo. Já se até ao dia 17. E já se falam em nomes ou não? Ou nem por isso? Sobre a candidatura, sobre a posição do Antero no Executivo, eu penso que legalmente ninguém o poderá remover, se assim se pode dizer. Sim, penso que não. Penso que legalmente não. Portanto, o mandato, a partir do momento em que é eleito pela lista, é unipessoal. E, portanto, os anteriores pediram suspensão ou já perderam mandato devido à continuidade das suspensões, o mandato é dele. Está na forma de pensar dele e na forma como ele quer conduzir a sua atividade, as decisões que irá tomar. O Dr. Paulo Matos lançou aqui uma questão, não sei se consegue responder, Dr. Gil. O PS... sobre o PS. Tem nomes a correrem no ar? Eu não estou dentro da estrutura do PS, portanto, não posso dar esse tipo de informações, porque esse terá de pedir ao Presidente da Comissão Política, ao Zé Vidal, que dê esse tipo de informações. A última versão que eu ouvi foi a possibilidade do Dr. Vitorino, ou Francisco Vitorino, ser o candidato, com o Dr. Gil Nadeja, candidato à Assembleia Municipal. Eu já ouvi tantas possibilidades. Mais um rumor. Eu já ouvi tantas possibilidades que eu espero até se concretizar alguma e depois, nessa altura, teremos, sem rumores, aquilo que for. Não devemos esquecer que o Gil tem dito que, não sendo candidato, que apoiará uma solução. E, portanto, eu continuo a aguardar. Poderei apoiar uma solução, ok? Vamos ser claros e não pôr na boca coisas que eu não disse. Já aquelas que eu disse são bastantes e, portanto, fiquemos por aí. Muito bem, tínhamos aqui ainda o tema da última sondagem nacional a nível político que foi feita e que dá uma vantagem cada vez mais confortável ao PS face ao PSD, mas já não temos tempo para abordar este assunto nesta 43ª edição da Tribuna Soberana e pulamos de imediato para as notas finais, começando pelo Dr. Gil Nadeja. Pois, as notas finais que eu quero deixar aqui é uma mensagem de algum cuidado. Estamos a desconfinar e todos queremos desconfinar o mais rápido possível, mas não queremos voltar atrás. É isto que eu acho que todos ansiamos. E por isso as nossas atitudes e os nossos comportamentos devem ter sempre algum cuidado, porque as escolas irão estar a funcionar, as crianças não são, em maior número, as crianças não são o público mais atingido pela doença, mas podem ser grandes transmissores. E por isso temos de ter bastantes cuidados e não provocar, quando vamos desconfinar,
procurar não ir para sítios muito ocupados por outras pessoas, sítios, talvez, procurar aqueles que são menos utilizados no dia-a-dia para podermos gozar um pouco de ar puro e de desentorpecimento de pernas um pouco por este Portugal fora, que agora já podemos viajar. Dr. Paulo Matos. Uma nota final, só que não poderia deixar de passar em claro, que tem a ver com uma homenagem ao presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que faleceu vítima de Covid esta semana. É um assunto que nos faz refletir, não é por ser uma pessoa conhecida e um autarca de referência, mas isto de facto os tempos não estão fáceis. Estamos a falar de uma pessoa com 59 anos, mais 2 que eu, uma pessoa que entrou no hospital há um mês pelo seu próprio pé, com, enfim, alguma expectoração e algum problema respiratório, mas nada levava a crer, segundo me dizem, que tivesse este desfecho. E, portanto, isto é uma incógnita. Nós não estamos livres desta situação e, obviamente, que temos que ter todos os cuidados, como o Gil referiu. De qualquer modo, fica aqui a minha homenagem a um autarca ligado ao PSD, foi membro do governo no tempo do primeiro-ministro Passos Coelho, cargo que abandonou para ser presidente da Câmara de Viseu depois do Fernando Ruas, e que tem feito um excelente trabalho, ou fez um excelente trabalho à frente de Viseu, que é um concelho de referência em termos autárquicos em Portugal. E, portanto, fica aqui a minha homenagem a uma pessoa que eu ouvi falar pela primeira vez pela boca do nosso amigo, também já falecido, Pinto Galvão. O Almeida Henriques era presidente do Conselho Empresarial do Centro e ele dava-me sempre muito boas referências dele, em termos humanos e como personalidade política, que depois se veio a revelar no decurso da sua atividade política. Aqui fica a minha homenagem. Eu queria me associar também à homenagem que o Paulo acabou de fazer e referir mais uma situação. Eu tenho um amigo que já esteve nos cuidados intensivos por causa do Covid e que não se lembra de nada como é que chegou lá, porque a forma insidiosa da doença, a anóxia que provoca, portanto, a pessoa deixa-se ir sem tomar consciência do perigo que está a correr e daquilo que está a acontecer. E por isso, em reforço de tudo o que eu disse anteriormente, tenhamos cuidado. Todos os cuidados são poucos. Almeida Henriques, que foi sepultado na passada segunda-feira numa cerimónia que teve a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Chegámos ao final da Tribuna Soberana de 8 de Abril, cumprimentos aos 2 comentadores e assim que nos acompanha aí desse lado, através do Facebook, do YouTube ou do Spotify. Boa noite e bom fim de semana.